Boa noite a todos os amigos do canal. Nosso assunto de hoje é um assunto não vou dizer pesado, mas triste, que é falar sobre o luto, mas é necessário. Porque sempre que fugimos de algo, principalmente sentimental, a gente acaba fazendo assim uma retenção desse sentimento, e com essa retenção a gente pode ter vários tipos de problemas a nível de futuro. Principalmente a própria depressão, que geralmente se instala a partir de algo que a gente não aceita. Então, às vezes, até para a gente suportar algo que é muito difícil, o nosso próprio inconsciente, ele acaba fazendo recalque, guardando aquilo, e ele se nega a falar ou tratar desse assunto. Então, ele é um assunto necessário, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Não é a primeira vez que a humanidade passa por isso, mas é a primeira vez que a nossa geração ela passa por tantos desencarnes, por tantas mortes, assim por se dizer. Mas a doutrina espírita, ela não acredita na morte como sendo um fim, como sendo um basta para a vida. A gente entende que a morte é a separação do espírito do corpo. Ou seja, agora eu estou falando com vocês estão vendo aqui o Edson, mas estão vendo a expressão do espírito que se manifesta com o nome de Edson, utilizando um corpo. Então, não é que eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, e sim, eu sou um espírito que neste momento tem um corpo. E quando passa o que entendemos por morte aqui na sociedade, vamos dizer, a liberação entre o espírito e o corpo, mas o espírito continua. E temos muitas evidências nesse sentido, evidências religiosas, filosóficas e inclusive científicas. E não queremos aqui constranger quem estiver vendo o canal, apesar que é um canal espírita, que tem uma outra crença, uma outra religião, mas vamos botar aqui o que o espiritismo entende e com alguns argumentos, para que quem sabe com um pouco mais de ferramentas para se pensar, a gente possa talvez, apenas talvez, amenizar um pouquinho essa dor. Então, antes de falar diretamente dos argumentos, que a gente não tem muito tempo também, a gente queria dizer como amenizar a dor do luto. Uma das maiores, vamos dizer assim, receitas para amenizar essa dor é o tempo. Então, o luto ele é natural, ele é necessário, mesmo para os espíritas que têm certeza que a vida continua. Não é por isso que a gente não sofre, não chora pela pela separação momentânea dos nossos entes queridos, e separação muitas vezes apenas físicas, mas ela tem uma energia a gente estar próximos das pessoas que a gente ama, e principalmente aquelas pessoas que têm o convívio dentro do lar, porque uma coisa é um exemplo, meu pai desencarnou já faz agora 4 anos, uma coisa é eu sentir a saudade dele, né? Nesse contexto, mas que moro próximo à casa dele, que via ele final de semana, às vezes no meio da semana, mas algumas vezes. Mas já para minha mãe, que convivia com ele dentro de casa, aí já há mais de 40 anos, então aí é muito mais difícil nessas situações, porque faz falta do dia a dia, da rotina, do hábito. Um exemplo, eu tive meu filho que uns anos atrás foi morar na Argentina e eu fiquei 6 meses sem ver ele fisicamente. Apesar de poder ter mensagem pelo WhatsApp, conversar, ver, mandar vídeo, ver ao vivo, isso não supria aquele calor humano. E eu não me botava em condição de chorar, porque eu acreditava que era algo que eu não deveria estar chorando por algo que ele está fazendo, que ele amava, que ele gostava, que ele queria. E quando eu pensava de uma amiga que havia tido filho desencarnado por um acidente, eu sentia até vergonha de estar tendo aquele sentimento, e eu reprimia esse sentimento. Então eu sonhava que estava chorando, porque eu precisava colocar para fora. E lá no meu sonho tinha senhorinhas me consolando. Até chegar na Páscoa, quando foi muito forte, precisei pedir uma ajuda aqui no Centro Espírita, uma aplicação energética, foi feito um tratamentozinho, e daí aquilo amenizou. Então, por que eu estou contando isso? Porque não é porque que eu vou botar informações referentes
para ter uma certeza que a vida continua, que eu não tenho, vamos se dizer, sentimento pela dor daquele que está passando, que perdeu o marido, que perdeu o esposo, que perdeu o filho, que perdeu o cunhado, nora, né? Filhos. Então, famílias aí de Tuporanga com 5 pessoas da mesma família, né? Aqui do Fundo Canoas também, famílias com mais pessoas da mesma família, na mesma semana, algumas pessoas no bairro. Então, isso tudo mexe com a gente e a gente fica assim sentimental pela família, mesmo às vezes não estando lá próximo. E as nossas orações a gente emana. Mas o que a gente quer fazer além das orações? A gente quer dar um pouco de ferramenta de pensamento para talvez construir nesse tempo de luto uma forma de pensar que possa de algum modo amenizar um pouco. Um exemplo, quando a gente foi fazer o enterro do meu pai e colocando ele no sepulcro, né? Então eu pensava, onde será que está o meu pai? Será que ele está aqui me observando? Será que ele está lá internado no centro espírita? Será que ele está em uma colônia espiritual? Qual será que é o guia espiritual ou um parente próximo que veio buscar ele? Mas em nenhum momento eu pensava que eu estava botando meu pai no buraco. Nenhum momento. E por que eu não pensava isso? Porque eu não acredito que a vida continua. Eu tenho certeza, e a certeza é diferente. Eu não acredito na bondade de Deus. Eu tenho certeza da bondade e da justiça de Deus. E essa semana, uma cliente amiga me comentou, mas por que se Deus é bom, tantos bandidos, tantas pessoas más na terra, e vai morrer um homem justo, bom, trabalhador, com filhos a criar? Eu não entendo, ela diz. Às vezes chega a duvidar se Deus existe. Então eu comentei com ela que uma das únicas formas na lógica e na razão para entender a justiça e a bondade de Deus é entendendo uma das leis universais de Deus, que é a lei da reencarnação. Eu admiro quem consegue ter essa fé inabalável em Deus, mesmo sem ter o conhecimento da reencarnação. Eu admiro, mas eu não consegui. Eu precisei ter essa lógica, essa filosofia da reencarnação como uma lei divina, e todos estamos condicionados a ela, independente de acreditar ou não, como na época a própria lei da gravidade, que aceitando ela ou não, a gente estava atrelado a ela, mesmo que não soubesse que ela existia. Então, Deus é o único bom e justo. Se nós tivéssemos apenas uma existência, que sentido faria essa lógica? E se Deus é bom e Deus é justo, que sentido faria ele tirar simplesmente de uma família um pai, uma mãe, um filho na tenuidade? Não faria sentido. Ou Deus não seria justo, ou ele não seria bom, ou ele não seria onipresente, ou tudo não estaria no seu controle onipotente. Mas Deus é tudo isso. Então qualquer coisa que fere uma dessas propriedades de Deus, isto não é verdade. Então a reencarnação, que não foi o Espiritismo que inventou ela já está na humanidade há 3, 4 mil anos no hinduísmo, na linha egípcia, na filosofia grega, com Pitágoras, Sócrates, Platão, que viviam de acordo da lei da metempsicose, que significava transmigração de almas. E daí o Espiritismo ele vem, na realidade, trazer à tona, explicar de uma forma mais lógica e racional essa reencarnação. E aí nós vamos ter pesquisadores como Brian Weiss, médico americano, que era cético, ele não era nem religioso. E ele diz, enquanto cientista, me deparei com algo que, a partir do momento que eu percebi, não pude negá-lo. Ele fazia sessões de regressão como médico psiquiatra, escreveu vários livros, Brian Weiss, podem pesquisar, e hoje ele é um regressionista e também ele transmite ao mundo, né, a sua descoberta desta parte da reencarnação. Temos também Dr. Ian Stevenson, também podem pesquisar
no YouTube, Dr. Ian Stevenson, que escreveu e deixou catalogado mais de 2.600 casos de crianças que lembraram de vidas passadas espontaneamente, que foram tratadas e pesquisadas na Faculdade de Virgínia, dentro de uma ciência qualitativa, que é a mesma ciência que a polícia científica utiliza para desvendar crimes. Então foi comprovado nessa Faculdade de Virgínia. Eles estudaram em mais de 30 anos mais de 20 mil casos, mais de 2.600 foram comprovados, os outros foram refutados por faltas de provas. Então a reencarnação, ela é uma evidência muito forte que a vida continua. E aonde nós vamos entender essa justiça de Deus, essa bondade de Deus. Porque a vida agora é apenas uma em uma sucessão de muitas existências. E quem quiser estudar mais sobre isso, procura a Casa Espírita ou procura na internet assuntos sérios sobre reencarnação, que vai ter muito assunto. Outra evidência que vai nos trazer também uma certeza maior são as cartas psicografadas, livros, como um livro do Chico Xavier, escrito na década de 30, com o título Cartas de uma Morta, escrita pela sua própria mãe biológica, que desencarnou bastante jovem. Ela trouxe relatos sobre astronomia que foi comprovado só em 2005, porque lá naquela época era totalmente, vamos dizer, uma pura ficção que ela escreveu. Que ela tinha visitado um planeta que esse planeta circulava 3 sóis. E a NASA, em 2005, então descobre um planeta que circulava por 3 sóis. Parece que a manchete da NASA e o capítulo desse livro, ele é quase escrito parece a mesma pessoa que escreveu, só que veio 75 anos depois. Cartas de Chico Xavier que foram aceitas em tribunais de justiça, e nos autos, inclusive uma no Rio Grande do Sul, o juiz liberou o réu pela carta, pelos detalhes que a carta deu, pela própria escrita. Ali a justiça, tanto o juiz quanto ali o júri, liberaram o réu pelaquela carta, porque a carta trazia detalhes tão íntimos que não teria como Chico Xavier saber. Então essa carta foi analisada e foi colocada sim, que ela foi escrita pelo morto. E o morto que inocentou o amigo dizendo que tinha sido disparo um acidente. Isso é evidência da vida após a morte também. E a outra parte científica é EQM, experiência de quase morte. Essas experiências de quase morte também, hoje há muitos cientistas de mente, vamos dizer assim, mais aberta, cientistas e espiritualistas, que espiritualista é todo aquele que acredita em algo além da matéria, na vida após a vida. Então eles vêm fazendo esse tipo de pesquisas. São pessoas, a EQM, que passam por algum trauma, aonde ela fica em um estado de coma, então aí os teus sentidos todos ficam inertes, ele não poderia estar percebendo, ouvindo, escutando ou vendo nada, mas mesmo assim, ao voltar do coma, eles descrevem situações que eles não poderiam ter percebido, que eles não poderiam ter acompanhado. Como eles sabiam quem esteve no quarto, quem visitou, qual procedimento foi feito? E dizem ainda ter visitado ambientes, lugares. Há várias pesquisas e assuntos sobre isso também na internet, EQM, experiência de quase morte. Então, essas poucas ideias de evidências da vida após a vida, porque na realidade a morte é apenas deixar o corpo aqui que já não nos pertence, porque o corpo é algo da matéria, da terra, e nós somos ser, um espírito. Então, essas evidências, essas certezas, elas não tiram a dor da separação. Não tiram. Eu sabia que o meu filho estava na Argentina, eu sabia que ele estava bem, mas eu tinha a dor da saudade. Só que ela tira o desespero. Ela tira aquela dúvida de pensar, eu nunca mais vou ver. Tira essa dúvida. Ter a certeza que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo,
a gente vai parar de se perguntar: e se fosse diferente? E se eu tivesse feito isso? E se nós tivéssemos feito aquilo? Esse e se, ele dói muito, ele machuca e ele não ajuda. Vai ajudar a gente a aceitar a situação, porque a situação já aconteceu e a gente não pode mudar. Então, enquanto a gente não aceita, é a primeira passo do luto, é a não aceitação. E parece que se eu dizer, não, eu vou aceitar, parece que vem um sentimento em primeiro momento que eu estou abandonando a pessoa que eu amava. Mas eu não estou abandonando, eu estou aceitando o que Deus propôs, porque tudo está na mão de Deus. E quando eu aceito, aí que eu posso dar o segundo passo no luto, que é dar o passo que daí às vezes começar a buscar um auxílio. Às vezes eu preciso de ajuda de amigos, da minha religião, da minha casa, das pessoas que me acolhem, que a melhor religião é aquela que eu me sinto bem. A casa espírita está de portas abertas e ninguém precisa ser espírita para frequentar o centro espírita. Você pode, independente de religião, acreditando ou não em Deus, a gente está aqui. Agora na pandemia, tudo com horário marcado devido à nossa limitação, mas marcamos conversa fraterna. Se você precisa, entre em contato, a gente vai deixar o número do Centro Espírita aí do WhatsApp, aí nessa palestra aí de baixo, procura ali esse número, Entre em contato, manda mensagem, fazemos uma fluidoterapia, irradiação, vamos nos unir, se ajudar um pouco, porque sozinho esse momento de luto é bastante difícil, não é fácil, mas juntos a gente pode construir talvez um conforto um pouquinho melhor para essa dor tão dilacerante, para a alma do ser humano. Mas esse barco chamado Terra não está à deriva, ele está na mão de Deus, E uma das coisas que a gente também vai trabalhar, sabendo disso, é procurar fugir o máximo possível da revolta. Porque a revolta, ela gera uma energia negativa dentro da gente, a gente puxa energia, emana energia negativa, e isso vai nos adoecer, vai adoecer a alma, vai adoecer o corpo físico. Então, a gente precisa tentar, e quando a gente não consegue, vamos buscar um pouquinho de auxílio, um pouquinho de ajuda. Como comentei, o nosso tempo é breve, espero poder ter colaborado de alguma forma com aquele que está passando por isso, ou com aquele que tem amigos que está passando. Mas vamos rezar, vamos fazer nossa irradiação, que esse pessoal que está partindo, ele está tendo muito auxílio no mundo espiritual, mas o que nossos guias nos pedem? Oração e prece, não de desespero, de amor, de perseverança, de pedido de misericórdia a Deus. Eles nos pedem mais prece do que o nosso habitual. É a mensagem que na maior parte dos nossos guias sempre vem. Vamos fazer a oração. Vamos emanar boas energias para a humanidade, para aqueles que sofrem, para nós mesmos. Então, é de mãos dadas, é na hora das religiões não mais se separarem, mas sim nos darmos as mãos e trabalharmos em prol de um mundo melhor. E não discutir teologia, mas sim ver o que cada um pode fazer para ajudar o seu próximo, que está necessitando muito. Nosso boa noite, nosso muito obrigado, fiquem com Deus. E terça-feira que vem estamos aqui novamente com uma nova reflexão.